Oi, pessoal, tudo bem? Nós somos o grupo 2, falar sobre as políticas públicas e o direito dos animais. E para que a gente comece a falar sobre esse tema, a gente precisa primeiro entender o que é a comunicação pública e como ela se relaciona com o tema. Então, a comunicação pública, o objetivo dela é atender o interesse do público, né, da sociedade. É fazer com que a sociedade ajude a melhorar a própria sociedade. É que as instâncias governamentais e coloque como prioridade o cidadão. E se tratando dos direitos dos animais, a gente consegue sentir a precariedade de uma comunicação pública, porque, infelizmente, as grandes mídias, o governo em si, a gente não costuma ouvir falar sobre políticas dos direitos animais, sobre a causa animal. E acaba que essa função de falar sobre os direitos dos animais, sobre comunicar, sobre mobilizar, sobre conscientizar a população, acaba caindo muito em cima do ativismo animal. E, infelizmente, eles não conseguem alcançar uma grande massa, alcançar um grande público, né? Porque hoje em dia a gente está mais dentro das redes sociais e às vezes não tem muitos seguidores e, infelizmente, não consegue alcançar todo mundo como uma mídia de grande massa conseguiria. Então, a gente pode considerar que existe essa falta de comunicação pública sobre o tema. E isso acaba causando muitas disfunções, como, por exemplo, a gente não sabe, existe muita a falta de transparência em relação a como os animais eles são tratados dentro dos abatedouros, como os animais são mortos, como eles são tratados até antes de morrer. E também existe uma falta de informação sobre. Pode voltar o slide. Existe uma falta de informação sobre as questões científicas dentro de um produto. Por exemplo, uma pessoa, talvez ela não consuma produtos que são testados em animais. E, às vezes, aquela informação, ela não está explícita, né? Ela está em termos científicos, tão difícil de entender, em letras pequenas, e a gente acaba consumindo produtos que ferem nossas diretrizes, né? Aquilo que a gente acredita. E isso também pode ser considerado uma falta de comunicação pública. E se tratando de políticas públicas, como que uma política, ela, como um tema, né, ele pode começar a se tornar uma política pública? E para que eles, primeiramente, para que ele seja encaminhado para o processo de ser uma política pública, ele precisa de pessoas, de atores políticos, de pessoas engajadas que dê esse caminho para o tema, né? Por exemplo, o ativismo animal, eles estão sempre à frente de projetos, estão sempre à frente de lutas, sempre à frente de causas, e eles são grandes influências dentro do meio de influência para que as pessoas possam começar a ser conscientizadas sobre o que é a comunicação pública, sobre o que é as políticas públicas dos direitos animais. Pode passar o slide. E para demonstrar como a demanda social ela chega a se tornar uma política pública, a gente vai utilizar o diagrama da teoria de Subirats, que nesse esquema, a gente começa a perceber, primeiramente, como o problema ele chega a ser uma coisa visível para a sociedade, né? Então, como falei, o ativismo, ele tem muito, o ativismo animal, o ativismo vegano, eles têm muito o papel de influenciar e de mobilizar e conscientizar as pessoas. Então, esse papel ele fica mais dentro do ativismo animal, porque a gente não tem muitas pessoas dos meios políticos que são capazes de... Não que são capazes, mas ir em frente com o tema e ajudar nesse processo. Então, o primeiro processo é conscientizar e perceber como a demanda é importante para a sociedade e como isso pode ajudar a melhorar, né? O segundo é o processo dele entrar dentro da agenda pública, né? Então, a gente conhece pessoas, deputados que valorizem a causa animal e que protegem e que se importem com o tema que vai levar para entrar dentro das políticas dos poderes públicos. Aí, quando chega lá, ele vai ganhar uma visibilidade, ele vai ser constituído para ser um processo de incorporação na agenda pública, né? Então, ele entra e as pessoas lá vão começar a discutir sobre o tema nos poderes públicos, até que ele chegue numa formulação política que possa solucionar o problema. E vale lembrar também que é um processo demorado, é um processo que não é da noite para o dia, é um processo que leva tempo, muda governo, entra governo, sai governo. E é uma coisa que a professora sempre fala para a gente, que cabe muito aqui, é que não são causas que dependem de partidos políticos, né? São causas que dependem de pessoas que cuidem e que gostem da causa para levar ela adiante. Então,
Pode ser que o processo comece com pessoas sei lá, da esquerda e depois entre uma pessoa de direita e dê continuidade ao trabalho, né? O importante é que ele seja contínuo, que o processo chegue ao fim e que tenha uma solução do problema, né? Então, pode passar, slide. Aí aqui a gente tem uma frase, né? Pelo modelo de Subirates, compreendemos que o ativismo animal, ele cumpre um papel significativo de fazer com que o veganismo e os direitos animais sejam considerados merecedores de apreciação pela sociedade, que são questões que tocam a todos, veganos e não veganos. Como eu disse, o papel de conscientizar, o papel de alertar as pessoas sobre o problema, seja ele de todos os tipos, né? Seja de proteção ao animal, que é violentado dentro de casa, animais domésticos, seja animais de abatedouros, que são tratados de maneiras escassas. O ativismo ele tem o grande papel de conscientizar a população sobre isso. Bom, falando sobre os debates, né, de como essa influência chega, de fato, ao poder público, e como essa influência se passa. Primeiro, a gente tem que pensar no fato do especismo, porque o ser humano ele se considera como um ser que tem um direito superior, que é aquele que pode pegar o animal, se alimentar dele, enfim, usar da força dele, porque ele é um animal que não é senciente, que, enfim, que é tratado como inferior mesmo, é só um meio de produção. E é nisso que o ativismo entra, porque ele quer que o animal tenha um direito à qualidade de vida, né? A gente vai ver daqui a pouco que tem uma vastidão de interesses nisso, porque tem os veganos que eles não querem exploração de forma alguma do animal, né? Seja para testes, rotulagem de alimentos, enfim, porque testes às vezes para saber se algum produto vai ser nocivo, se vai ser prejudicial à vida do ser humano, eles passam pelos animais primeiros. E muitas vezes a marca ela não explicita que ela faz esse uso de um animal para testar o alimento, enfim, o produto. Outra coisa, a rotulagem também, que muitos alimentos se dizem veganos, mas eles não são, ou vegetarianos, e não são, porque pode até ser um alimento que seja vegano, sim, mas no processo de produção dele pode conter elementos ali e afins que não tornam esse produto um produto vegano de fato. E aí entra a vastidão de interesses, que são os veganos que, né, são totalmente contra, e os vegetarianos que seguem uma dieta alimentar. E nisso entram os benetaristas e os abolicionistas. Os abolicionistas, como diz a mesma palavra, são aqueles que abolem, né? Eles não querem de forma nenhuma a exploração. E os benetaristas, eles prezam pela sua qualidade de vida, a dignidade mínima do animal, digamos assim. Eles né, querem que seja uma qualidade de transporte, a qualidade de vida do animal, que ele não seja torturado, enfim. Aí pode passar o slide, por favor. E aí, se tratando das associações que cuidam, que representam melhor isso, primeiro a gente pode citar a Visa-se, que é o maior portal vegano da América Latina, que eles né, falam dessas questões de rotulagem de alimentos que são mal feitos, enfim, divulgam também as leis que foram, explicando direitinho o que aconteceu, o que privou, o que não. Outra também, que é essa ANDA, que é a Agência de Notícias de Direitos dos Animais, e a SVB, que é a Sociedade Vegana Brasileira. Todas elas entram nesse viés da influência, que é levar as pessoas a terem conhecimento disso, seja por redes sociais, enfim, ali no período eleitoral, que também é uma questão. Sempre buscam direcionar essas informações, porque às vezes uma pessoa não, né? Um movimento, por exemplo, benetarista, para ele defender o cachorro e o gato já é um avanço. Para o vegano, não. Ele quer que todos os animais tenham esse direito. Então, essas agências, essas associações, elas servem para direcionar isso, falar certinho o que foi separado, o que não foi, tipo, se foi só para o animal, se foi só para o gato, se foi para os animais em gerais.
elas dão esses detalhes mais a fundo. Aí agora é direitos iguais para todos os animais. Olá, gente, tudo bem? Então, eu vou falar dos direitos dos animais, né? Mas vou questionar sobre isso, porque a gente sabe que não são todos. Então, quando as pessoas escutam falar sobre direitos animais, desculpa se está vindo som externo, tem muito cachorro latindo aqui no condomínio, mas vou tentar fazer da melhor forma aqui. Mas então, quando as pessoas escutam falar de direitos dos animais, elas automaticamente pensam em animais domésticos, como cães e gatos, né? Elas não pensam nos animais com destino para consumo, né? Isso se deve muito a um pensamento antigo de Descartes, né, de 1637, um modelo racionalista antropocêntrico, em que ele coisifica os animais, né? Ele falam que animais são máquinas. Então, desde sempre, a sociedade já teve esse pensamento de que animais são coisas, né? Então, é difícil para muitas pessoas nos dias de hoje entenderem que não, todos os animais têm os mesmos direitos, sendo eles domésticos ou não. E aí, vindo desse ponto de vista, a gente se pergunta, é justo apenas cães e gatos terem direitos? Porque, assim, em um lugar onde os animais, como vacas, porcos e diversos outros destinados para consumo, são levados à exaustão, vivem em situações precárias, sofrem abusos, porque, sim, eles sofrem abusos, né? Quando falo abusos, eu quero falar em relação me perdeu da cabeça, mas sobre artificial, né? Esqueci. Mas que eles colocam dentro da vaca o esperma, né? E fazem com que aquela vaca gere aquele ser só para dar prazer aos animais humanos, né? Então, sim, é abuso. Ela não quer aquilo. E também não está sendo da natureza dela, né? Não está sendo um ato natural. Os humanos estão intervindo e fazendo com que esses animais sofram ainda mais, né? E, assim, quando esses animais, depois de terem parido, eles são, os filhotes desses animais são separados da mãe, né? E isso causa um problema psicológico gigantesco. Isso até para nós pensarmos, nós humanos, animais humanos, pensarmos nisso, é algo, assim, surreal. Imagina você ser tirado você ter seu filho tirado de você, né? Então, em uma sociedade em que isso acontece com esses animais, não é justo a gente só dar direito a alguns e a outros a gente simplesmente virar a cabeça, né? Todos eles têm os mesmos direitos, deveriam ter os mesmos direitos, todos eles sofrem do mesmo jeito, sentem dor do mesmo jeito. Alguns animais, até como o porco, ele é considerado o animal mais inteligente que o próprio cachorro. Então, esses animais que todos, e não é bem assim, né? Não são todos os animais que têm esses direitos. E aí vem a PL 27 de 2018, que diz que animal não é coisa. Essa PL, ela fala sobre a natureza sui generis e que os animais são sujeitos de direitos personificados e que eles devem obter tutela, né, tutela jurisdicional em caso de violação, vedado seu tratamento como coisa. Acontece que quando foi aprovado na Câmara dos Deputados, na votação no Senado Federal, eles falaram que esse direito de animal não ser tratado como coisa era apenas para animais domésticos, né? Tirando os animais de vaquejada, de rodeio, animais destinados para consumo, animais para testes de animais, né? Para testes, assim, para produtos. Esses animais foram tirados.
como se eles não tivessem os mesmos direitos, né? E aí, ao voltar para a Câmara dos Deputados, se não tem um ambiente favorável para vetar esse tipo de proposta, infelizmente, vai ser aceito para apenas alguns animais. Alguns animais terão esse direito de não ser considerado como coisa, né? E isso é um grande retrocesso na causa animal, né? Porque muitos veganos, vegetarianos, ativistas da causa lutam por esse direito para todos os animais e não só para alguns. Então, se for aprovado só para coisas, assim, se for aprovado só para alguns tipos de animais, esses outros vão ficar desvalorizados, né? Que é o que a gente vê muito. Pode passar aí, por favor. E aí, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o que a Sara acabou de falar, sobre essas associações, né? Essas associações, elas têm grande peso na sociedade, e na sociedade vegana, vegetariana e de ativistas. Ela sempre está postando, como a Sara falou, coisas sobre política, sobre notícias, sobre várias coisas do gênero. E em uma das publicações, a ANDA publicou sobre um ex-prefeito eu esqueci o nome da cidadezinha, mas é um ex-prefeito, acho que é Pará, enfim, em que a justiça condenou ele a 20 anos de prisão por matança de cães, né? E muitas pessoas comentaram no Facebook da ANDA, nos comentários lá, que adoraram e que é isso mesmo, justiça e tudo mais. E sim, com razão eles fizeram isso, né? Mas a gente pode ver como são diferentes aos olhares do público, né? Porque todos os anos, eu tenho uns dados aqui, que todos os anos, mais de 5,84 bilhões de frangos, 43,2 milhões de suínos, 30,8 milhões de bovinos, além de 485,2 mil toneladas de peixe, 41 mil toneladas de camarão, 20,9 mil toneladas de ostras, vieiras e mexilhões, e produzidos 4,2 bilhões de indústria de ovos e 33,5 bilhões de litros de leite. E esses animais não têm os mesmos, a mesma proporção quando o público vê, né? Porque esse prefeito que foi preso, condenado a 20 anos, ele foi condenado porque ele matou cachorro, né? Que é o considerado animal doméstico. Agora, é a indústria que mata esses milhões de animais, não são vistos da mesma forma. E acaba que esses animais não têm os mesmos direitos dos animais domésticos, né? Esses animais continuam sendo explorados e não são vistos do mesmo jeito. Por isso que essa PL, se aprovada para todos os animais, modificaria muito isso, né? Esses animais continuam sendo tratados como coisas, esses animais não domésticos, né? Não considerados domésticos. Então, assim, todo ano, milhões desses animais são mortos e ninguém é preso, como foi preso o ex-prefeito, sabe? Então, ainda os animais são diferentes, né, ao ver do público. Não são considerados a mesma coisa, né? E a bancada ruralista, pessoal, que sempre está... Que vetou esse projeto da PLC de coisificação dos animais, que ele vetou os animais de destino para consumo, de testes. Quem vetou foi a bancada ruralista. A bancada ruralista tem um grande poder e é a maior na Câmara dos Deputados, não, a maior no Congresso, e dificilmente eles vão aprovar alguma... Tá muito barulho. E dificilmente eles vão aprovar alguma lei, algum projeto que beneficie esses animais. Eles têm grande influência dentro da Câmara, dentro do Congresso, perdão, novamente, e é realmente bem complicado. Então,
Quando que esses animais vão começar a ter direitos? Esses animais ainda não podem escolher o que... Ainda não, esses animais eles não podem escolher o que eles querem, então quem tem que escolher isso, quem tem que colocar a voz deles para fora somos nós, animais humanos. E até quando que isso vai continuar? Até quando essa bancada ruralista vai fazer isso, né? Eles estão realmente fazendo justiça, procurando fazer o melhor, ou eles estão só interessados, eles querem só ganhar dinheiro? E é realmente muito importante a gente enfatizar esses tópicos e falar sobre. Obrigada. Agora é o Dé. Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite a todas, todos. Espero que vocês estejam bem no meio de toda essa loucura que está acontecendo. Bem, como as meninas já falaram anteriormente, é muito importante que a sociedade se mova a favor dos animais, porque, teoricamente, essa é a voz que a gente consegue construir na nossa sociedade. A gente vai trazer um exemplo do caso do Sansão, que foi um pitbull que teve suas patas traseiras decepadas. Ele fez esse caso, gerou todo um burburinho, rodou a internet, muitas pessoas ficaram indignadas, revoltadas, e esse foi um dos acontecimentos que impulsionaram a aprovação da PL 1095, que foi aquela que o Bolsonaro assinou, com o cachorrinho no colo e tudo mais, e que aumenta a pena para quem maltrata os animais. Então, a gente tem que pensar como a gente vai intervir socialmente e dentro das políticas possíveis, né? Vale lembrar que a política é um dos principais meios para a gente conquistar novas políticas públicas, a gente fazer a nossa voz ser escutada. Algumas dessas demandas já foram escutadas pelo Legislativo, tanto em câmaras municipais, estaduais e até na Câmara dos Deputados e do Senado. A gente separou alguns exemplos que dá para vocês verem as áreas que eles atuam. Por exemplo, tem PL que quer proibir o transporte de animais vivos em embarcações, proibir a utilização de penas e plumas em todo o território brasileiro. No Rio de Janeiro, tem um projeto de lei para proibir a venda e comercialização de glitter, que a gente sabe que faz muito mal para a vida marítima, né? E também tem na Câmara dos Deputados, aqui em Brasília, um projeto que quer proibir no Brasil os zoológicos, aquários e parques públicos de expor animais silvestres. Ou seja, existem vários projetos de leis que estão em diferentes etapas de tramitação, seja na Câmara, seja no Senado, e é muito importante a gente ver as conquistas que já estão sendo galgadas pelos movimentos vegetarianos, veganos, dos direitos dos animais. Bem, como também já falaram, é claro que para tudo existe oposição. A bancada ruralista, que já foi citada pela Tainá mais cedo, ela na Câmara ocupa 44% de todos os deputados federais. E no Senado, ela ocupa 32 cadeiras das 18 que estão disponíveis. Ou seja, é um lobby muito forte que consegue sobrepor seu interesse sobre outras pautas. Um projeto de lei que exemplifica a ação da oposição é um que aconteceu lá em São Paulo, que era de privatização geral de coisas públicas, e dentro disso estava os zoológicos, ou seja, privatização dos zoológicos, a única loja seria mercadológica, ou seja, os animais estariam ali para gerar lucro, e a gente sabe que lucro geralmente costuma afetar as coisas e torná-las muito tortuosas, tanto para os animais quanto para a gente. Então, há um ponto que a gente tem que refletir, é que os militantes, os ativistas por direitos dos animais, eles devem acompanhar a política sempre, não apenas no ano eleitoral, para fazer campanha política, apoiar políticos, isso é importante, é necessário, mas a gente tem que acompanhar a política sempre, todos os anos, e ver acompanhar quem a gente colocou nas câmaras municipais, estaduais, na Câmara dos Deputados, no Senado, para que as nossas demandas sejam escutadas. Então é importante a gente ver a diferença de lei e direito.
A lei é o que está escrito no papel, que é bonitinho, que é o ideal. Já o direito é o que acontece no dia a dia, que é muito mais cultural, muito mais social. E a gente precisa lutar pelos direitos. A lei é um caminho para o direito, é, é, é uma forma de se chegar lá mais rápido e de uma forma mais concreta e de se estipular políticas públicas através das leis que são construídas. Bem, vale uma reflexão que nos textos que a professora mandou para a gente, e que a Tainá também já falou anteriormente, é que todos os animais, eles sentem e eles têm senciência, ou seja, eles têm o direito deles, eles só não são garantidos na nossa sociedade humana, na nossa forma de lidar com o poder. Então, os animais têm direito sim, a gente que não reconhece. Então é isso, gente. Eu acho que vale a reflexão de a gente acompanhar a política sempre, depois das eleições, a gente fazer a nossa voz ser ouvida pelos políticos, para que elas se tornem políticas públicas que realmente modelem a nossa vida, a nossa realidade, e que a gente construa uma sociedade em que todos os animais tenham direito e qualidade de vida. Eu gostaria de lembrar, pessoal, que para complementar essa aula, a gente disponibilizou aqui na plataforma também para vocês assistirem no que a gente falou, tá? Então não deixe de assistir. Valeu! Tchau!